Hi pessoal, então nesse vídeo eu ajudo os meus amigos do Facebook, os meus amigos do YouTube, os meus seguidores no YouTube, a compreender o porquê dessa droga, desse medicamento, a ivermectina, ser considerado um dos dois medicamentos mais promissores relativamente ao tratamento de casos graves do coronavírus. Tratamento esse, utilização essa, que eu adiciono a possibilidade desse medicamento também ser utilizado como um profilático relativamente ao tratamento de pacientes assintomáticos e portadores de uma sintomatologia leve de casos infectados pelo coronavírus. Como nós já vimos em vídeos anteriores, essa droga, ivermectina, ela é uma droga multiuso, ou seja, ela é utilizada como um antiparasitário, é utilizado como um antimalárico, é utilizado como um antiviral e é utilizado também até mesmo, acredita-se que apresenta um efeito antitumoral. Basicamente, a sua maior utilização, e é a utilização preconizada pelo FDA, é como um antiparasitário no tratamento de piolhos, cuja a dosagem indicada pelo FDA, aprovada pelo FDA, é considerada segura. De maneira que, relativamente a pesquisa desse medicamento, ivermectina, relativamente ao tratamento do coronavírus, é importante também se ressaltar que a ivermectina é um dos medicamentos considerados essenciais, consta na lista de medicamentos essenciais preconizados pela Organização Mundial da Saúde, relativamente ao tratamento do coronavírus. Os dados apontam, de fato, uma efetividade desse medicamento, contudo, somente in vitro. Entretanto, eu ressalto que, relativamente a essas outras utilizações da ivermectina, já existem trabalhos em vivo também comprovando os efeitos desse medicamento relativamente ao tratamento dessas outras patologias, dentre as quais a malária, o efeito antitumoral, o efeito contra alguns outros tipos de vírus, já estão também comprovados também em vivo. De maneira que, in vitro, admite-se esse efeito anti-coronavírus com a utilização de uma dose única que decresce a carga viral praticamente a zero entre 48 a 72 horas. E nesse contexto, eu vou apresentar nesse vídeo um mecanismo de ação da ivermectina, relacionando esse mecanismo de ação com esse possível efeito anticoronavírus que sugere ou que indica a utilização desse medicamento para o tratamento dos casos graves de coronavírus. Entretanto, antes de adentrarmos no mecanismo de ação da ivermectina, nós relembramos a estrutura da membrana celular. Como nós sabemos, a membrana celular é uma membrana semipermeável que separa o meio extracelular, ou seja, o fluido extracelular, do meio intracelular constituído pelo citoplasma e o núcleo. De maneira que essa membrana celular é uma membrana bilipídica constituída por fosfolipídios, que de permeio apresenta estruturas proteicas, canais iônicos que possibilitam essa troca entre o meio intracelular e o meio extracelular. De maneira que essa
essa troca ela se dá por meio de mecanismos ativos e passivos. Os mecanismos passivos, basicamente, eles se processam devido a uma diferença de concentração entre o meio extracelular e o meio intracelular, ou seja, ocorre sem o gasto de energia. E o transporte ativo é aquela que se efetua por meio de proteínas denominadas proteínas carreadoras, que para realizar esse transporte do meio externo para o meio interno necessitam de energia, usualmente obtida através da fosforilação do ADP para o ATP. E dentre essas proteínas, se ressaltam as proteínas, um grupo de proteínas denominadas proteínas integrantes da membrana, que divide-se em dois grupos: as que se localizam externamente ou ligadas a componentes dessa membrana, mas que se localizam predominantemente com uma localização externa ou com uma localização interna, e que são denominadas de proteínas de membrana periférica. E basicamente as que nos interessam são as proteínas integrantes da membrana, porquanto essas proteínas elas guardam uma estreita relação com o mecanismo de ligação e transporte do coronavírus do meio extracelular para o meio intracelular. Evidentemente que na membrana ainda existem os chamados canais iônicos, as proteínas estruturais, proteínas lipídicas de ancoragem, dentre outras, que constituem a estrutura da membrana plasmática ou membrana celular. Outro sim, também é importante ressaltar que o transporte de substância, de compostos, de moléculas, não se processa somente do ambiente extracelular para o ambiente intracelular, mas também ele se processa do citoplasma em direção ao núcleo. E para que ocorra esse transporte de moléculas, íons, substâncias, compostos do citoplasma em direção ao núcleo, é necessário que haja o transporte a partir de complexos carreadores. Complexos compostos carreadores que são constituídos basicamente por uma proteína transportadora a qual se associam moléculas de GDP. Molécula essa carreadora, composto esse carreador, proteína essa carreadora, importin, que ligada ao GDP, ou seja, guanidina difosfato, promove o transporte da carga da substância a ser carreada para o compartimento nuclear. De maneira que, para que ocorra a formação desse complexo entre a importina e a guanosina difosfato, é necessário que haja a ativação de proteínas GTP, melhor dizendo, associadas a esses ambientes, de maneira que ocorre a transformação do GDP, ou seja, da guanosina trifosfato, em guanosina difosfato por meio da ativação dessas proteínas ativadoras da GTP, ou seja, que promovem a hidrólise do GTP, da guanosina trifosfato. De maneira que o processo inverso, ou seja, a produção do GTP a partir do GDP, se dá
por também enzimas denominados GEF, que promovem, que catalisam o processo inverso da hidrólise do GDP, ou seja, promovem a síntese, ou seja, a adição de uma molécula de fosfato na guanosina de fosfato, transformando ela em guanosina trifosfato. De maneira que a presença da guanosina de fosfato se liga nessa proteína importina, ocorrendo o transporte da molécula do composto da substância para o ambiente, para o compartimento nuclear, de maneira que chegando nesse componente nuclear, ocorre o desligamento, a separação da importina do GDP, transformando esse GDP também por proteínas, por enzimas localizadas nesse ambiente nuclear, GEF, que transformam o GDP em GTP, ou seja, adicionam também no ambiente nuclear uma molécula de fosfato ao GDP, a guanosina de fosfato, transformando em guanosina trifosfato e promovendo a liberação, a separação da carga desse complexo que em nível citoplasmático era constituído pela importina mais o GDP. De modo que no ambiente nuclear ocorre a separação da carga, que nesse caso pode ser o coronavírus, de maneira que, para equilibrar esse processo de entrada do GDP e da importina, ocorre também a ativação de enzimas, a catálise desse GDP, da saída desse GDP em nível intranuclear, bem como de outras moléculas, compostos, íons, para o ambiente citoplasmático, intracitoplasmático, de maneira que, ao chegar no ambiente intracitoplasmático ou citoplasmático, ocorre a separação da proteína exportina, da proteína carreadora, que transportou essas moléculas, essas substâncias, esses compostos do ambiente intranuclear para o ambiente intracelular, ocorrendo a liberação dessa carga, dessas moléculas, desses compostos, dessas substâncias, bem como a ativação de enzimas GAP, proteínas de ativação da guanosina, de maneira que essa guanosina trifosfato se transforma novamente em guanosina de fosfato. E é basicamente esse mecanismo, a ligação do coronavírus a essa proteína importina, que promove, ressalto novamente, a carga ou o transporte do ambiente intracitoplasmático para o ambiente intranuclear, que é responsável pela infectividade, pela invasão do vírus à célula pulmonar, ao interior da célula pulmonar, mais especificamente invadindo o núcleo celular, de maneira a estimular, a induzir a replicação viral. Isso posto em tela, nós apresentamos o mecanismo pelo qual o coronavírus, ao se ligar ao complexo formado pelas proteínas carreadoras importina GDP, ingressa na célula através dos receptores NPC, de maneira a
promover ao atingir no núcleo, induzir a promoção da sua replicação viral, bem como decrescer, produzir citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que induzem uma depressão do sistema imune do organismo, de maneira a ele poder escapar desse sistema de vigilância imune. Assim, a ivermectina, por apresentar uma estrutura capaz de se ligar no sítio ativo desse complexo enzimático constituído pela carreadora, constituído pelas proteínas, pelas enzimas importina e GDP, guanosina de fosfato, ele inibe a ligação, a aderência desse vírus a esse complexo carreador, de maneira que o seu ingresso na célula é bloqueado, de maneira que não ocorre a replicação viral, de modo que o organismo, o sistema imune do organismo, a resposta se torna mais robusta, de maneira a atuar contra esse vírus. Ela se torna antigênica, de maneira a ser combatido pelo sistema imune. Também é importante ressaltar que esse mecanismo de inibição desses complexos proteicos enzimáticos relacionados com o transporte do coronavírus para o ambiente nuclear, tais proteínas com atividade catalítica semelhante, proteínas integrantes da membrana plasmáticas, também regulam essa entrada do ambiente extracelular para o ambiente intracelular, de maneira que também é possível que a ivermectina, ao se ligar em algumas dessas proteínas integrantes da membrana carreadora de moléculas, íons, de compostos e outras substâncias do ambiente extracelular, dentre os quais capazes de ligar no seu sítio ativo, carreador, o coronavírus, essa ivermectina possa também inibir essas proteínas integrantes, essas proteínas carreadoras integrantes da membrana plasmática, de maneira também a impedir o ingresso, a entrada do coronavírus no compartimento intracitoplasmático. Finalmente, faz-se mister emitir a minha opinião relativamente ao emprego da ivermectina. Para tanto, é necessário nós analisarmos duas situações. A primeira situação é aquela situação dos pacientes graves, em risco de vida, em que eu entendo que não somente a ivermectina, mas também a cloroquina deve ser tentada, objetivando salvar a vida dessas pessoas. E até mesmo ser utilizada em uma dosagem que usualmente pode não ser considerada segura para o paciente, mas que se justifica diante da gravidade da situação. Uma outra situação é referentemente, um outro caso, referentemente ao emprego da ivermectina, seria para aqueles casos assintomáticos, para aqueles casos de pacientes apresentando uma sintomatologia leve da infecção pelo coronavírus. Nesses casos, entre a cloroquina e a ivermectina, pela maior disponibilidade e facilitação em se adquirir a ivermectina na farmácia, eu preconizaria o uso da ivermectina. Contudo, nessa situação, para esses casos assintomáticos e leves da infecção pelo coronavírus, relativamente à minha opinião pessoal, eu entendo
que nem a cloroquina, nem a ivermectina seriam as drogas mais adequadas para o tratamento, por assim dizer, profiláticos desses casos assintomáticos e portadores de uma sintomatologia leve, em que os pacientes infectados pelo coronavírus nessa situação usualmente são moradores de favelas que convivem com várias pessoas na mesma sala, na mesma casa, no mesmo quarto, de maneira que a disponibilidade dos medicamentos na farmácia para o tratamento desses casos se faz forçoso também considerar a disponibilidade de você adquiri-los em farmácias, porquanto nesses casos assintomáticos e casos leves da infecção pelo coronavírus, você corre um risco maior de procurar um atendimento médico do que permanecer em casa. De maneira que, sob a minha óptica, a diretiva para esses casos não é nem a utilização da cloroquina nem da ivermectina. Para esses casos, eu sugiro, e já sugeri em vídeos anteriores, a utilização do meloxicam. O meloxicam é uma droga, é um medicamento já que apresenta estudos, uma ampla variedade de estudos, tanto em vivo quanto in vitro, que justificam a sua utilização também nos casos de coronavírus, porquanto o meloxicam apresenta uma estrutura química bastante semelhante à da cloroquina, com a vantagem de bloquear seletivamente a ciclooxigenase 2 ou COX-2, de maneira que atenua os efeitos cardiotóxicos do meloxicam comparativamente a essas duas outras drogas. Também é importante ressaltar que o efeito antioxidante do meloxicam, bloqueador seletivo dessa enzima COX-2, decresce a geração de produtos tóxicos derivados do oxigênio, como o ânion superóxido e o óxido nítrico, de maneira que o meloxicam também apresenta, sob a minha óptica, um maior potencial de bloquear citoquinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento pró-inflamatórios e outros mediadores químicos também pró-inflamatórios, além de apresentar um potente efeito antioxidante por induzir a ativação das enzimas de detoxificação. E, particularmente, eu preconizo o emprego do meloxicam como uma alternativa para essas duas drogas, cloroquina e ivermectina, em relação ao tratamento desses casos assintomáticos e portadores de uma sintomatologia leve, quando o meloxicam também for associado ao resveratrol, porquanto o resveratrol também é um potente medicamento inibidor da síntese e secreção dessas citoquinas pró-inflamatórias, também apresenta um efeito antitumoral, ou melhor dizendo, antiproliferativo, que pode contribuir também para a inibição da fibrose induzida em nível pulmonar pela infecção pelo coronavírus. Além do que, o resveratrol, que é uma droga também, exemplo da ivermectina, uma droga multiuso que apresenta vários efeitos antifúngicos, antibacterianos, antivirais, anti-inflamatórios, antioxidante, ele também é um potente cardioprotetor, de maneira que, associado ao meloxicam, atenua esses efeitos tóxicos do tenoxicam relativamente ao sistema cardiovascular, bem como ele apresenta em seu espectro de ação uma ação contra o vírus influenza, que também se faz sentir, tal infecção respiratória,
nos próximos meses, bastante acentuada, não somente aqui no Brasil, como também na Índia, de maneira que, relativamente a esses casos assintomáticos e portadores de uma sintomatologia leve de infecção pelo coronavírus, eu preconizo a utilização do meloxicam como uma alternativa, ou melhor dizendo, em substituição a qualquer uma dessas duas drogas, cloroquina ou ivermectina.